Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Esse é o do Quarto Pro Ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, ativa o sininho que tem vídeo novo toda semana. E bom, para quem está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guarido, eu sou curadora e pesquisadora de arte focada em arte brasileira e eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma conversa nova com um artista sobre uma obra ou uma série. E o nosso convidado de hoje é o Caio Rosa. O Caio Rosa nasceu no Rio de Janeiro, é fotógrafo, pesquisador e diretor em projetos multimídia. Com passagem pelo Departamento de História da PUC-Rio, sua pesquisa tem como característica o estudo do corpo e vivência jovem, criando pontos possíveis entre a África e a diáspora contemporânea. Em sua trajetória, teve seu trabalho publicado em revistas como Natal, Oceano, Elle Brasil e recentemente foi convidado pela Aperture Foundation para compor a exposição coletiva The New Black Vanguard, curada por Antoine Sargent, no Festival Rencontre d'Arles, na França. Pela pesquisa musical, é atualmente artista residente na NTS Rádio de Londres, com o programa Rio Doce. E com isso, eu chamo nosso artista de hoje, o Caio. Oi, Caio, tudo bem? Salve, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado aí pelo convite, Guarido. Ah, Muito feliz. Vamos nessa. Esse eu sou papo sua fã, gostoso. já vou deixar isso muito claro. Para quem não conhece o Caio, tem que conhecer. E vou já fazer a publi, os links sempre ficam aqui nos comentários fixos. Então eu vou deixar todos os possíveis links para você encontrar o Caio. E vocês têm que assistir a rádio dele, porque eu sou apaixonada por isso. Então já fiz a publi para você, hein? Tamo junto. Fala lá no Rio Doce. A NTS tá mensalmente coisas muito boas, assim. Música Mas brasileira. daqui a pouco a gente já fala disso. Mas me conta um pouco sobre a sua trajetória, sobre como você foi parar nas artes, sobre história na PUC, sobre todo esse rolê. Então, inicialmente, assim, eu sou cria aqui da Zona Oeste do Rio, especificamente na Praça Seca. Moro em São Paulo hoje, mas eu me mudei para São Paulo tem pouco tempo. Tem menos de um ano, assim, vai completar um ano esse ano. E morei, me criei aqui na Praça Seca, que é o bairro da Zona Oeste, que é tipo o início da Zona Oeste, por assim dizer, né? É perto de uma, tipo, tendo uma noção melhor, assim, tipo, é perto de Madureira, Cascadura. E, enfim, é um bairro que nasceu, assim, de uma forma meio sendo um bairro de subúrbio, assim, bem suburbano, clássico do Rio de Janeiro, e acabou se transformando muito, assim, nos últimos, podemos dizer, principalmente nos últimos 30 anos, assim, né? Eu acabei de fazer 30 anos e o bairro acaba se desenvolvendo muito a partir desse processo junto comigo, assim. Eu acredito que esses últimos, desde a década de 90, essa evolução do bairro para um lado e a minha evolução para o outro, assim, e junto, de certa forma, faz até muito sentido pensar e refletir a partir desse ponto de vista, assim. Que foda! Eu, sim, e tipo, eu, moleque, aqui na Praça Seca, sempre é um bairro, como bairro de subúrbio da década de 90 ali, início da década de 2000, sempre fui muito livre, assim, de trânsito, assim, mesmo com a violência rolando, assim, mas sempre fui muito livre, assim. Sempre fui muito do esporte, vários amigos de todas as áreas possíveis, assim, na Praça Seca, das favelas, enfim. A gente teve o São Cosme e Damião aí ontem, né? Uhum. Tipo, eu era criança que saía na rua com a mochilinha. E é muito engraçado, porque morando em Cara, São Paulo. no Rio tem muito essa questão do Cosme e Damião, das pessoas se encontrarem, né? Ontem um amigo meu do Rio me mandou, nossa, você comeu um doce, uma coisa assim, eu fiquei, quê? Você tá É, falando?
isso é muito cultura do Rio. E a cultura do Rio tem muito dessas. É muito católica, né? É de uma forma diferente de São Paulo, que São Paulo é bem católico também. Super. Mas, principalmente, a cultura do subúrbio tem muito a ver com uma relação com os santos, assim, muito forte. Por Uhum. exemplo, São Jorge, assim, tipo, o dia de São Jorge é muito tradicional aqui em Quintino, tem aqui perto, né? Que é mais pra zona norte, mas é perto daqui de casa, que é a igreja de São Jorge de Quintino, é tipo, é o evento do Rio de Janeiro, assim. Jorge Ben vai, Ah, eu queria é, ir. é lindo, Fiquei tipo, agora. eu já fiz um, é lindo, tipo, lindo. Você chega às 5h30 da manhã, que tem a alvorada, aí Uhum. um monte de fogos, uma porrada de fogos, e a galera vai fazendo a procissão. Aí, sei lá, acho que umas 10 da manhã tem a missa. A missa dura horas e, tipo, muita gente. Imagine, sei lá, umas 100 mil pessoas na rua. Muita gente. Olha. É Mas, absurdo. Eu fiz um trabalho sobre um dia de São Jorge. É lindo, assim. nossa, me Bem bonito. manda. Te mando, te Gostei. mando. É, mas que dia que E é isso? São Jorge é em junho, julho. Junho. Ah, tá. Calma aí, cara, tipo, é um dos meus santos prediletos, assim, Pra mas mim também. Eu falo isso. acabou fugindo a data. Uhum. O pessoal aí que é devoto de São Jorge vai falar assim, não, é possível, Como que é ele que não não sabe a data, sabe, né? não lembra a data. Mas aí, tipo, essa vivência nesse tempo, acredito que a gente foi, não sei quantos anos você tem, mas tipo, 26. então, acredito que seja mais ou menos parecido, assim. Uhum. A minha geração foi a última geração dessa transição da internet, né? Tipo, É, eu não tive muita relação com a internet até os 16, 15, 16 anos. Então era rua, tá ligado? eu brincava, né? Eu falo, eu tava até falando isso esses dias. Eu saía na rua, eu brincava, eu jogava jogo, tanto que agora eu tô com uma brisa com os meus amigos de jogar board game, sabe? De Sim, adulto. sim, E porque era uma coisa que eu fazia quando eu era criança e meus amigos também. Só que eu acho que essa galera mais nova de hoje em dia não deve ter essa relação, né? Porque eles já tudo nasceram com tablet, com YouTube, deve ser sim. diferente, né? É. Não, e tem uma relação de mão dupla, assim, com a violência, sabe? Eu acredito com principalmente sensação de segurança, assim. Uhum, Eu acredito que na minha época sempre foi violento, tipo, década uhum. de 90 e 2000 sempre foi muito violento, assim, aqui. Para quem não sabe, a Praça Seca é o bairro que tem mais tiroteio no Brasil, com Nossa, certeza. Tem mais registro de tiroteio, isso para aquela plataforma do Fogo Cruzado. É o lugar entendi. que tem mais tiroteio. Tipo, pode existir possibilidade de, durante a entrevista, a gente ouvir alguns, assim. Porque é um ambiente de muito confronto, assim, entre polícia, milícia, o tráfico, enfim. Bem específico, assim, aqui o lugar. Uhum. E mas voltando, Como eu você sinto como é que. lida com isso? Eu acho que Não, acaba que. é muito doido, assim, porque ao mesmo tempo que existe esse espaço de conflito e um espaço de. Um espaço. É esquisito, parece ser muito esquisito, cara. É um espaço de conflito permanente, assim, acredito. Uhum. Nos meus últimos 30 anos, essa é sempre a memória, além da memória afetiva, é essa memória de atenção e cuidado sempre, assim. Por eu ser jovem, tipo, moleque, assim, as coisas passavam mais batido porque criança só quer viver, tá ligado? Hoje em dia eu tenho mais cuidado de transitar porque, tipo, pensar geração, assim, a minha idade, eu, como sendo um corpo estranho agora na Praça Seca, é complexo, assim. Tem uma Mesmo no, questão é. que Não no é, Rio. tipo, é um corpo estranho, mas não é, porque acaba sendo conhecido, eu acabo sendo conhecido aqui, né?
geral me conhece, mas mesmo Eu, assim ainda é. eu fiquei meio assim, porque eu tava até conversando com acho que é a Margarete do MT Projects, e ela tava Sim, falando sobre o trabalho do Jota e como tem essa relação no Rio de todo mundo sair com identidade, né? sim. Isso aqui em São Paulo não é tão normal, pelo que eu saiba. É. Não, imagino que na periferia deva ter esses códigos, assim, mas aqui, a minha vivência, minha mãe sempre, tipo, mano, nunca saia de casa sem identidade. Nunca. Não faça isso nunca. É louco, assim. Mas ao mesmo tempo, tipo, a Praça Seca, é isso, eu tenho uma memória de liberdade aqui muito, muito boa, assim, de ter Uhum. amigos e transitar, e mesmo com a violência, é uma situação de trânsito muito livre, assim. Eu não sei, pelo que você fala, parece um lugar muito efervescente culturalmente. Sim, com certeza. Não, e exatamente por isso, assim, essa disputa de território tem a ver com o local da Praça Seca, pensando no subúrbio, meio privilegiado, assim. É um local privilegiado. Por isso que existe esse conflito permanente entre as forças do mal, sei lá, não sei se pode dizer assim, mas É, enfim, com diversas pessoas querendo esse poder dessa região, né? sim, com Uma, certeza. Por exemplo, na minha infância e adolescência, o carnaval principal do subúrbio era a Praça Seca. uhum, O principal carnaval, que aí, por exemplo, os bate-bolas se encontravam aqui, principalmente. A Intendente Magalhães, que é a avenida das escolas de acesso que vão para Sapucaí, o carnaval é lá na Intendente Magalhães, que é aqui perto, é Campinho, assim, Praça Seca Campinho, que uhum, existe até hoje. Tipo, você vai ver, você quer ver as escolas de acesso, tipo, acadêmicos da Rocinha, as escolas que caíram, que elas estão querendo uhum. voltar para o grupo principal, elas desfilam aqui na Intendente Magalhães, assim, que é bem próximo Que também. Tipo, é hora. um lugar que eu sempre ia, moleque. Sempre, E tipo, carnaval acho que você, tradicional. acho que você pode falar um pouco disso, né? E como isso te influenciou no seu trabalho, né? Como essa efervescência dessa cultura desse lugar. Principalmente do carnaval, né? Sim. Cara, então, isso é complexo, assim, eu até ia comentar porque ao mesmo tempo que eu tô vivendo aqui, vivi na Praça Seca, tem a questão de eu ter sido atleta. Fui atleta de natação desde os 11, dos 11 aos 20, então, Caramba, dos 10 aos 20. Isso pouca gente sabe, na verdade, mas eu acho que é uma oportunidade boa de contar essa registrado. história que fui atleta do Botafogo e do Flamengo e, tipo, Que legal. comecei a nadar por uma questão de necessidade, né? Tipo, quase me afoguei na piscina e minha mãe, não, vai ter que aprender a nadar. E eu jogava futebol nas escolinhas próximas, assim, tipo, situação bem de família tentando colocar o filho todo agitado, ele meio ocupado, assim, né? Deixar ele sempre ocupado com coisas boas, assim, além de ficar na rua. Aí eu fui atleta e comecei a, tipo, evoluir, assim, me dar bem, tipo, competição, moleque. Aí me profissionalizei com 16 anos, que é a época que comecei a fazer um cash, assim, Caramba, pelos, você é pelo clube. profissional mesmo. Sim, sim, tipo, a primeira vez que eu viajei para Viena foi para fazer um intercâmbio de natação. Caramba, Quase fiquei lá, inclusive, quase, enfim, treinei com um time olímpico da Áustria, tipo, tava sendo um projeto de vida, assim. Mas aí exatamente isso, assim, eu nadava sempre na Zona Sul, que são os clubes são lá, né? As uhum. piscinas, enfim, os clubes Botafogo e Flamengo são na Zona Sul, Botafogo e na Gávea. E eu sempre vivi esses dois mundos, assim, né? O colégio subúrbio, morar no subúrbio e ter uma certa experiência de escape, assim, enfim, até de uma certa responsabilidade, assim, que às vezes a galera jovem não tem, assim, essa coisa de ser atleta é meio diferente, assim, é difícil até de explicar.
você tipo, ter um foco, você ser muito novo e ter que Muito cedo, abdicar muita disciplina, né? abdicar de sair para treinar, tipo, acordar cedo. Teve uma época com 17 aos 20, assim, eu treinava 2 vezes por dia, tipo, antes do colégio e na parte da tarde, era meio maluquice, assim. Mas ao mesmo tempo, em horários livres, assim, eu vivia essa vida de suburbano também, né? Aqui da área, tipo, sair, ver os amigos, enfim, ir para as matinês da vida aí com a galera. E então é isso, tipo, acaba sendo uma experiência de tentar, não tentar, né? Não chegou a ser tentativa, mas foi uma coisa que brotou na minha vida, assim, de entender Aconteceu. dois mundos. E o Rio de Janeiro é muito, muito separado, assim. Segmentadíssimo. É muito segmentado. Tipo, você ter essa experiência de viver uma vida de atleta, de viajar, sabe? De sair do subúrbio, assim, já é uma coisa muito difícil, assim, para jovens negros aqui da periferia, assim. E foi essa uma situação que eu acho importante, assim, até de minha concepção de transição na cidade, entender que meu espaço tem vários problemas muito ruins, assim, né, relacionados à infraestrutura, violência e tal. E ter transitado, ter viajado, ter tido outras perspectivas e vivências foi muito importante, assim. Com certeza, assim. Eu recentemente fiquei no Catete, né? Quando eu fui pro Uhum, Rio. E eu comecei a ver uma outra perspectiva, porque eu sou de São Paulo, assim, eu geralmente fico em lugar. Eu já fiquei no Meier, mas eu já fiquei, tipo, uhum, geralmente eu fico em Ipanema. E, tipo, Ipanema é sim. Zona Sul Zona real. Suzaço. É o auge, tipo, da Zona Sul. E o Catete é uma outra realidade, você vê um outro Rio de Janeiro. E eu achei muito mais interessante, muito mais vivo, de certo modo, Sim, sabe? Menos turístico. Tipo assim, sim, só parece que Ipanema é meio que pra gringo, sabe? sim, sim. Então Cara, é e é uma outra doido perspectiva. porque, pensando no carnaval, assim, Uhum. dando uma fluidez, assim, pensar em carnaval por conta desse sentimento de segurança e sentimento de uma violência à espreita sempre, o carnaval do subúrbio caiu muito, assim. Porque o carnaval de rua que existe hoje no centro e zona sul, na minha época não existia dessa forma. Carnaval Hum. de bloquinho, de bloco de bairro, era aqui no centro, no subúrbio, zona norte e Uhum. zona oeste, assim. Isso não existia no centro. Existiam os blocos tradicionais do centro, ali, Zona Sul, Sargento Pimenta, o Céu na Terra, tipo, muito específicos, assim, mas o carnaval mesmo era aqui, tá? E aí agora Carnavalzão de caiu. praça. Aqui não tem mais, o carnaval da Praça Seca nem existe mais. Assim. Que doideira. E, pô, Não. atraía muita gente, tipo, muita gente, muita gente. Cara, eu nunca fui num Tipo, carnaval no Rio, agora eu fiquei é, afim. tem que. O carnaval tá vivo, ele acaba se adaptando, né? Uhum. Tipo, a cultura se adapta. Isso é uma coisa bem importante, assim, que tipo, não importa a forma, ela vai estar sempre desaguando para um outro lado, assim, mas eu sinto saudade, na verdade, porque mal ou bem, isso, isso segrega, né? Tipo, a galera que Caralho. normalmente curtia carnaval muito próximo de casa, sabia dos códigos, sabia de onde ir, de onde que deixar de ir, tipo, hoje em dia fica com muito poucas opções, assim. Sim. Muito poucas opções. Aí tem que se deslocar lá para a Zona Sul e Zona Sul Centro são outros códigos, assim, né? Sim. E outros códigos e tem uma certa aversão, certo tipo de pessoas no espaço, né? Uhum. Pessoas pretas, pessoas periféricas não são bem-vindas no carnaval da Zona Sul e do Centro. Tanto que É. não faz, você vai num Céu na Terra, sei lá,
os blocos de Santa Teresa, Zona Sul, você vai muito, muito dificilmente você vai ver pessoas pretas se não forem vendedores ambulantes, assim. Sendo que o Rio de Janeiro tem gente pra caralho, entendeu? Aí você se Sim. pergunta, pô, onde é que tá essa galera? Tipo, não é porque... E também tem uma situação de... Não é porque também as pessoas não podem ir àquele espaço. É porque elas não se sentem à vontade e preferem não só, tipo, não quero ir, tá ligado? Sim. Não é um espaço Convidativo, que né? convidativo. Aí normalmente param ali na Sapucaí, tipo, o carnaval. Porque, por exemplo, pensando muito nos bate-bolas, assim, a trajetória dos bate-bolas, você, tipo, pesquisando e conhecendo, indo Fala um mais a pouquinho do fundo, assim, bate-bola e a gente já puxa as obras, acho que pode ser legal. pode ser legal, vamos sim. O bate-bola, o Clóvis, tipo, é uma cultura daqui do subúrbio, nascida no subúrbio do Rio, tem versões diversas, assim, né, da sua origem. Eu e outras pessoas que pesquisam já, acho que pode até ser uma opinião já chancelada, assim, de refletir bate-bola como uma cultura preta mesmo, cultura africana, de máscara, com toda a sua performance, óbvio que tem influência europeia na forma da máscara, mas principalmente pela performance, ao meu ver, a performance e a forma de transitar no espaço é muito, muito africana. Assim. Ela acontece desde se eu não me engano, a década de 20 ou 30, mas se Uhum. desenvolve muito na década de 70. Tipo, muito, muito, final da década de 70, 80, tipo, é o boom, assim, do bate-bola. Que aí começa a ter muito grupo e eles basicamente se vestem de máscara, tem uma roupa super elaborada, assim, super chique, cara, e eles saem na rua para se divertir, basicamente. Aí tem Uhum. grupos de bate-bola que servem mais para assustar a galera, tem grupo de bate-bola que é mais para desfile mesmo, assim, ostentação da fantasia. Tem uma questão, tipo, vale ressaltar também da relação da violência com bate-bola, que foi muito marcante, assim, para um certo preconceito da cultura e uma certa perseguição também da cultura bate-bola pelo Estado. Tipo, tem várias matérias da década de 90 de proibição, tipo, bate-bolas têm que ser proibidos. Sei lá, o prefeito César Maia caçando os bate-bolas, a polícia caçando os bate-bolas, até hoje, na verdade. Mas existe uma certa movimentação de pessoas como eu, os integrantes das turmas, a galera que entende que bate-bola é uma cultura. Eu acho que foi virou patrimônio cultural do Rio de Janeiro, bate-bola já, que é uma coisa legal. E, enfim, para tentar tirar esse estereótipo violento, assim, né, da cultura. E, mas aí voltando, tipo, os bate-bolas, eles geralmente se organizam em bairros, assim, né, tem turmas, tem bairros que tem várias turmas, mas eles se organizam, tipo, na rua, do barracão ali, que eles fazem as fantasias. Eles têm a saída, que é muito específica, assim, tipo, muita coisa para trocar, para pensar e explicar, assim, porque é muito rico. Tem o fogo de artifício, tem o funk, tem o samba, tem, enfim. Eles saem Uhum. super glamurosos, assim, e eles tendem a ter essa cultura de transitar pelo espaço, assim. Eles vão, tipo, a ideia é, tipo, vou sair do meu bairro, da minha rua, vou pro carnaval de Marechal. O grupo de bate-bola da Praça Seca, pô, vamos lá no carnaval do Coreto de Marechal. Uhum. Vamos lá em Bento Ribeiro. Vamos pra Quintino, vamos pra Madureira. Aí a galera fica transitando pelo subúrbio e geralmente deságua no Sambódromo, no dia de Tá. Sambódromo. Que aí é tipo, se a galera, enfim, quem conhecer o Carnaval do Rio de Sambódromo, geralmente vai ver vários bate-bola na Central. E é dali que eles não passam dali.
Antigamente eles iam até Centro Zona Sul, mas não rola mais, por conta da repressão, tá ligado? Aí, Terrível. tipo, aí o carnaval você vai ver, tipo, se você chegar na Central, 10h30, 11 horas, meia-noite, até de manhã os bate-bola estão chegando, porque ali é o after deles, assim. Eles vão ver a fantasia de geral, vai gastar. Tem uma certa competição também de qual fantasia é mais bonita, mais glamurosa, mais rica, mais cara. Existe uma certa competição de ego, assim, entre eles, que é muito, muito foda. Muito lindo, assim. Aí é isso, tipo, é uma cultura que é de transitar mesmo, assim, de gastar onda, principalmente, assim. E a sua série Visões do Luvemba Isso. fotografa essa fantasia do bate-bola, que seria do bate-bola, mas num outro contexto. Então, a série Visões de Luvemba, ela tem Não um tem só isso, objetivo né? de... Tem É outras porque coisas. a cultura bate-bola é muito, muito grande, assim, muito rica. E esse trabalho foi o início de pesquisa, assim, de pensar metodologias e formas de acesso ao divino, ao ancestral, ao mundos intangíveis, assim. E isso partindo de um ponto de vista da cultura centro-africana, que é onde eu considero ser a origem da cultura bate-bola também, assim. Além de outras manifestações culturais afro-brasileiras, assim, né? Uhum. E a série Visões do Luvemba, eu foco nas máscaras. É pensar esse utensílio, essa ferramenta ali que tem tipo podemos dizer um objeto que ele reúne toda essa cosmovisão de acesso a esse mundo intangível, o mundo do ancestral, esse mundo que a gente não consegue tocar, que vai servir para contar um tipo de história, e vai fazer você ter um outro tipo de performance também no mundo que é o mundo enfim, esse mundo que a gente vive hoje, né? O mundo que a gente Uhum. vive, né? Tipo, esse mundo que a gente consegue tocar e é isso, tipo, eu foco na máscara e penso também, faço certas relações com dança, o funk, o afro house, o kuduro, o tarraxinha, tipo, eu utilizo dançarinos de funk e kuduro também, tipo, uma das dançarinas é angolana, enfim, é exatamente trazer essa ponte entre Brasil e África, mas de uma forma mais fantasiosa, assim. Considero esse trampo um pouco mais fantasioso, assim, é um terreno livre de aproximações mesmo, de pontes. Não é nada documental. Existe a pesquisa documental, obviamente, porque, né, além de eu viver nessa cultura, tipo, ter nascido nela, Teu pai a te minha... trouxe muito isso, né? Sim, exato, tipo, a relação com meu pai, que já pesquisa sobre cultura centro-africana já há muito tempo, mais de 40 anos. Trazer esse tipo de aproximação de uma forma muito além da pesquisa escrita, assim, ter uma reflexão de imagem sobre esses símbolos, né? Acho que o início, assim, é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido. Sim, Em não, mas, foto, vídeo, tipo, é uma pesquisa que eu estou trazendo ainda. mas Ela está assim, viva, não é uma série que finalizou. é muito bonito, assim. Eu tô... Desculpa falar uma coisa tão básica, de certo modo, mas é que eu tô vendo a fotografia agora e eu fiquei, Sim. nossa, isso é muito incrível. Não sei. Não, e é muito sobre movimento, assim, Muito. esse trabalho tem essa preocupação de trazer esse movimento que a cultura tem exatamente, assim, pensar.
a evolução das máscaras, tipo, eu utilizo várias máscaras de vários tempos diferentes. Tem máscara da década de 70 no meu arquivo. Caralho. Tipo, eu tenho uma coleção de máscaras e tem máscara da década de 70 que os dançarinos estão vestindo, assim. Máscara original de grupos da década de 70. A máscara mais Você... antiga é do grupo Secos e Molhados, se não me engano, de Marechal. Marechal Hermes. Nossa, 74. e é muito legal você ver eles dançando, assim, você vê que existe uma celebração, né? Sim, E que tá vivo a fotografia. E isso é tão legal, esse movimento. sim, e nenhuma preocupação de marcar o tempo, assim, marcar o Não, espaço e tempo enfim, do espaço ali, da cultura. Tipo, a ideia é se deslocar mesmo, assim, trazer essas aproximações através da imagem, mas deslocando através do tempo e espaço, assim. Exatamente porque eu entendo cultura negra, tipo, cultura africana, e a cosmovisão africana e afro-brasileira de uma forma que o tempo e espaço não faz sentido mais, sabe? Não faz sentido. Tipo, as coisas estão sempre juntas, fluidas. As coisas estão sempre conversando, independente de onde você esteja, né? e eu acho Acho que é mais sobre isso. interessante você trazer essa questão, porque assim, a gente na pré-conversa você falou sobre essa relação, ah, o meu trabalho não tem nada a ver com violência, e você me falou, você começou a conversa falando um pouco da Praça Seca e tudo mais, que é um ambiente Sim, um pouco violento, mas o trabalho de fato tem uma alegria, tem um outro lado que às vezes é pouco explorado ainda, né? sim. Ah, isso é. Eu não sei, eu confesso que é um momento de pensar sobre. Até no momento que a gente está, assim, você refletir sobre as violências é uma coisa importante também, sabe? Sim, E, e isso, tipo, eu reflito sempre. Eu acho que ter essa escolha de não falar sobre violência diretamente é um posicionamento até político, assim. sim. Principalmente para a Pra cultura, caramba. porque se você pesquisar bate-bola no Google, vai vir uma quantidade de matérias sobre a cultura, tipo, bate-bola baleado, roubo, bate-bola de assalto, não sei o que, sabe? É um sensacionalismo muito grande apoiado na cultura que, tipo, se eu não me engano, a última contagem de turmas de bate-bola no Rio de Janeiro tem mais de 1.500 turmas, gente, é muita gente. Tipo, é impossível não ter sabe, uma situação complexa de violência no carnaval pensando em 1.500 turmas. Se for vendo os blocos da Zona Sul e Centro, vai ter um monte de gente morrendo e não existe esse tipo de matérias, assim, né? Tão apelativas, né? Sim. Enfim, é São mais outras sobre isso, tipo, questões, né, que exato, estão exato, sendo julgadas, não é de fato o bate-bola, é só para criminalizar exato, o subúrbio. exato, exatamente. Foi de certa forma, essa criminalização para pensar esses espaços de enfim, espaços de celebração, assim, as Sim. praças aqui do subúrbio, tipo, a maioria acabou, né? Os carnavais acabaram. Não existe mais. Diminuiu muito, assim. E eu acho que Acredito que volte, mas enfim, vamos ver. eu Torço. acho que a gente você poderia já falar dessa nova série, que é a continuação, né, dessa série, desses últimos trabalhos que você colocou na Sim, SP Arte e Caminhando com Seus Olhos. Acho que dá outra característica para sua pesquisa e vai juntando cada vez mais isso, né? sim. Então, Você essa traz série, novos elementos também. Acho que a maneira com que você produz, né? Acho que você podia contar um pouco dessa produção processo. do Então, processo. quando eu comecei isso muito no processo de pandemia, assim,
pandemia nos deu várias coisas positivas e negativas, né? Sim. E uma das coisas que eu considero positivas foi o tempo, assim, de reflexão, de pensar, assim. Eu estava num momento muito, obviamente, muito ruim, assim, de tristeza, depressão, enfim. Mas me deu tempo de pensar sobre o trampo mesmo, assim, de pesquisar, tipo, foi um momento que eu concebi e comecei a aprofundar sobre o Visões do Luvemba, sobre a pesquisa centro-africana, sobre a cultura que eu me inseria, meu espaço. E pensar técnica, pensar em fotografia como uma ferramenta que eu poderia mergulhar de uma forma mais livre também, sabe? E eu acabo encontrando a fotografia analógica como uma forma de atuar na fotografia de uma forma mais, ao meu ver, mais horizontal, menos violenta também, por não ser uma coisa que eu vou ter 500 mil filmes, 500 mil poses e ficar clicando, pá, 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 pá. Uma coisa que é muito mais pensada, muito mais pensar a fotografia não só na parte do clique, mas uma relação com a pessoa que você vai fotografar, a cultura que você vai fotografar. Tipo, o trabalho de fotografia vem antes da câmera ter clicado, assim, né? Eu sinto que tem um E carinho, de certo modo, na fotografia analógica. sim, exato. Isso acaba sendo da minha forma, né? Porque filme é caro, tipo, o filme é muito caro, e as possibilidades de impressão, de revelação, tipo, também é Mais caro, assim, um caro processo ainda. mais caro ainda. E essa escolha foi exatamente para clicar menos, assim, tipo, isso foi muito uma decisão minha, assim, muito clara, assim, tipo, eu preciso clicar menos. E eu entro na fotografia analógica exatamente para isso, tipo, clicar menos, não ter tantos cliques, assim. E aí no processo eu fiz minha primeira individual. Eu viajei em 2021 para a França, para a New Black Vanguard, que é essa exposição coletiva da Aperture Foundation, que é uma publicação de moda e arte que foi uma publicação bem importante, assim. Algumas questões relacionadas a, tipo, eles priorizaram artistas do norte global, artistas negros do norte global, enfim. Mas aí eu tive esse convite. Eu fui o único sul-americano na exposição, que eu achei muito ruim, muito complexo. Várias críticas, assim, a essa escolha, né? Gostei de estar, mas queria que tivesse mais pessoas junto comigo lá, né? Nessa situação. E esse festival, tipo, o maior festival de fotografia do mundo, assim. Tipo, a cidade no sul da França para durante um mês para refletir imagem e expor fotografia de artistas do mundo inteiro, assim. E aí, enfim, pandemia, eu viajei na pandemia para lá, foi, imagina, 2021, junho, tinha tomado a primeira dose, se eu não me engano, tomei a primeira Nossa. dose, tipo, 20 dias antes de viajar, que me possibilitou chegar, né? E muito na sorte, e acabo tipo, esse processo de entender fotografia lá é um espaço, assim, que eu, caralho, tipo, tem que mergulhar mais e mais. E no meu retorno, durante o processo, tipo, eu já tinha tido um convite de expor na Galeria Lume, em São Paulo. Me fizeram esse convite, tipo, um pouco antes da pandemia instalar, assim. E eu fiquei 3 meses na Europa e voltei já com a cabeça na produção dessa série, assim. Vou produzir essa exposição, já está tudo escrito, mas precisava fotografar e enfim, fazer o processo de revelação, enfim, todo esse processo enfim, Produção. processo de produção da exposição. E, estando em São Paulo, eu conheci o mestre Gibo. Tem um laboratório muito foda. Ah, eu conheço.
Ele é Então, muito não, foda. ele é muito monstro, assim. Eu fiz as fotos em analógica e, tipo, consegui comprar uns filmes legais lá fora para produzir esse trampo. Aí conheço ele e conhecê-lo foi, tipo, a virada de chave, assim, porque nunca tive acesso a um laboratório de ampliação e revelação e, tipo, Ele é o da melhor de São forma Paulo. melhor de São Paulo. E a partir dali eu começo a aprender mais sobre esse processo, esse último processo da fotografia mesmo, assim, de revelar e possivelmente ampliar e tal. E essa, essas ideias de tentar ser um pouco mais fluido, mais livre na fotografia, assim, pensar a fotografia de uma forma mais solta, não muito 2D, mas tipo, trazer mais informação da pesquisa na imagem, essa troca com o Gibo foi essencial, assim, que tipo, me possibilitou o acesso à técnica e ter um cara que sabe muito de técnica para criar essa possibilidade de desenho, né? Foi tipo essa é a fase que eu estou vivendo agora, assim, tipo, me mergulhar nessa possibilidade de pensar desenho, pensar talvez pintura, possivelmente, mas colocar mais informação da pesquisa na imagem. Assim. Aí é isso, tipo, vocês vão ver aí, possivelmente, com certeza, essas imagens e eu não vou abrir muito sobre o processo, porque é uma coisa que eu estou desenvolvendo ainda, mas já dá para ter noção, assim, desses desenhos, esses mapas afetivos que eu coloco nas fotografias. Né? E E esse você trabalho, desenha direto? não, Ah, não. tá. É um processo dentro do laboratório. Assim. Caramba. Basicamente é um processo o desenho, existe uma matriz Ah, tá. e por conta do processo de ampliação, o desenho vai através da ausência de luz para o papel. E Caramba. é meio que É meio super que um processo técnico. negativo. É tipo um Nossa, processo de negativo, positivo, assim. nossa, muito Mas é incrível. super complexo, assim, porque existe uma certa, um Não, certo planejamento do que vai vir, que eu não tenho muita, muito controle, né? não tenho muito controle, exato, eu não tenho controle do que vai sair, assim. Uma coisa que sempre vai ser uma surpresa, o que é legal, né? Tipo, o que eu acho Sim. massa, assim. Tipo, acho que a coisa mais legal é você produzir duas ou três ou quatro ideias, imagens e sobrepor e pensar que aquilo ali vai se transformar numa outra coisa que você não tem controle, não tem ideia do que vai rolar no final. Que é o que tira um pouco da segurança da foto também, né? Essa coisa Nossa, de. assim, Ah, e tipo até pensando agora, acho que até um caminho do digital para o analógico também, tipo, não ter segurança do que vai sair também. Tipo, o sim. analógico, se você fotografa, tipo, mano, não vou ver até revelado. Até sair. Sim. Aí Nossa. pensando no trabalho, nas imagens, foi, tipo, enfim, sou aprendiz do meu pai, né, nesse âmbito de pesquisa já há muito tempo, e a gente viaja para Minas Gerais, meu pai pesquisa já há mais de 40 anos as congadas, né, reinados e congadas de Minas, Uhum. o pai dele, meu avô, é de Diamantina, Uhum. e ele tem essa produção já é super extensa nesse tema, mais relacionado à música, assim, né? Tipo, ao âmbito cultural musical das Congadas. E a gente faz essa viagem em janeiro para uma pesquisa que tem a ver com uma foto de uma Congada de 1890, que numa situação que uma foto tirada por um fotógrafo branco, é a serviço do governo, a serviço do império. E foi uma fotografia que é super emblemática, que ela foi redescoberta há pouco tempo, assim, não tem nem 10 anos, assim.
E a gente, por acaso, tipo, muito por acaso, um dos descendentes de, enfim, de pessoas dessa fotografia conheceu a foto no livro do meu pai. Eles acabaram virando amigos, assim. Tipo, muito, muito, muito absurdo, assim, essa situação. Aí Nossa. a gente, aí a gente vai para Uberaba e conhecer essa galera, tipo, a gente já conhecia virtualmente, assim, já tinha relação, ele principalmente, e a gente cola lá para entender mais dessa fotografia e entender mais dessa linhagem, árvore genealógica dessa congada que é o terno do Penacho, que se chama, que virou vários outros ternos de congada na cidade. E para mim é tipo pensar a história da fotografia e eu sendo um fotógrafo, né, um artista que trabalha com fotografia, essa ferramenta, essa prática que é super violenta, foi violenta e é uma situação de violência, na verdade, a fotografia de 1890, porque Sim. os congadeiros eles estavam em situação de escravidão tardia e a escravidão foi abolida em Uberaba 1 ou 2 anos depois. Isso tipo, é uma coisa que é importante dizer. Assim, a fotografia eles são é uma situação de escravidão forçada. Tipo, eles não foram fotografados porque eles queriam, né? Hum. E pensar essa cultura como ela, enfim, ela está viva até hoje, uma cultura que é centro-africana, eles têm uma relação com a África muito muito presente, muito viva assim, que é lindo assim, é uma relação muito 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 fresca e muito presente. E é, eu queria, pensando no certos meus objetivos assim, como artista e fotógrafo nessa ida foi a relação dessas pessoas, desses atores que estão vivos hoje com os seus ancestrais, né? Com esse mundo intangível, esse mundo, sabe, enfim, divino, na Sim. verdade, né? O intangível, o ancestral, pessoas que tiveram aqui e não estão mais, assim. Aí essa é a exata Sim. ponte que eu coloco com a série Visões do Luvemba, assim, que aí eu fecho essa ideia que é sobre minha pesquisa hoje, ela está falando sobre esses tipos de acesso a partir da Uhum. cultura, a partir da religião, a partir da performance, da música, esse tipo de acesso ao intangível, é esse mundo que é o outro mundo, é tipo o mundo do Eu, ancestral, o mundo do divino, eu acho que entendeu? com isso você pode puxar com a tua rádio. Sim, então, Rio Doce, cara, e enfim, essa relação, até voltando ao meu coroa, assim, tipo, essa relação com música é muito presente. Ele é músico, pesquisador, enfim, todas as classificações possíveis, assim, ele acabou de ganhar o título de notório saber pela UFRJ, Hum, de doutor. que Ele é um chique. pesquisador independente, assim, né? E ele foi, tipo, deixando claro, eu odeio essa classificação de ser o primeiro preto em alguma coisa, assim, ou a primeira pessoa, tipo, isso é muito ruim, assim, é uma coisa bem negativa. Mas, enfim, colocando, ele foi o primeiro pesquisador da UFRJ, pesquisador independente fora da classe, do ecossistema da academia, que ganhou esse título de notório saber pela FRJ em etnomusicologia, assim, porque a produção dele super extensa, super importante, super marcante na reflexão de cultura negra no Brasil, assim, tipo, o livro dele já é um livro reconhecido como um dos 3 principais livros sobre a história do samba no Brasil, tipo, é uma situação já dita, assim, já reconhecida. E por conta disso, por conta dessa relação com ele, com a minha mãe também, que tem uma relação com música muito presente, muito forte, e Tem que eu falar da sempre mãe, senão ela vai ficar com ciúme. é,
E, não, com certeza, Dona Rita também, absurda. E eu sempre fui curioso de música por conta disso, assim. Foi um ambiente que eu nasci ouvindo música, assim, das mais diversas possíveis e principalmente música africana de uma forma muito presente, assim, muito potente. E sempre tive, na minha época de atleta, sempre colava com a galera que curtia música. Tipo, meus amigos do colégio eram punks, assim, galera que curtia música, tipo, sempre se preocupava em trocar, conversar e compartilhar músicas que a gente descobria, né? Uhum. Aí, pulando no tempo, eu conheci uma fotógrafa chamada Juni Canedo, que ela é brasileira, mas ela cresceu nos Estados Unidos e o trabalho dela é bem foda, assim, super amiga, ela mora no Rio de Janeiro hoje. E a gente, enfim, construção de amizade, ela falou assim, pô, Kai, a gente sempre trocava música, a gente precisa fazer um programa, tem que fazer um programa de rádio, tal, pá. Aí surgiu essa oportunidade por conta dela, dela, enfim, ter vários acessos por conta de morar, ser uma fotógrafa já em ascensão, ela é um pouco mais velha do que eu, Uhum. nos estados de Nova York, tipo assim, imaginando a quantidade de contatos que ela tem. Sim. E o dono, o diretor, enfim, o criador, fundador da rádio, dessa rádio NTS, que é uma rádio, é a maior rádio Super independente da famosa. Europa, super famosa, abraçando essa ideia, tipo, ela falou, pô, conheço ele, pá, vou trocar ideia, a gente tem que fazer um Caramba. programa de música brasileira na rádio, que não tem, e se tem é de uma galera branca, que nada a ver e tal, pá, uma galera branca londrina, tipo, sem relação nenhuma com, Com as sabe, uma raízes, relação né? profunda, tipo, é só colecionadores de discos raros, assim, né, de música brasileira. E ele aceitou, a gente começou junto em 2000, final de 2020, a rádio, Uhum. aí por conta enfim, dos trabalhos dela, de direção de trabalho de arte dela, final de 2021, ela que perguntou, e aí, Caio, você quer seguir com o programa? Eu falei, óbvio, pode morrer nunca, Rio Doce. Aí, a partir de 2021, eu sigo sozinho no programa. Ah, esquecendo, não posso esquecer, no meio do processo veio o Lucas também, que é um Uhum. produtor de musical baiano, parceiro também, Lucas Carvalho, que fazia parte também com a gente, fazendo as mixagens, ajudando na mixagem e ajudando nas playlists também. Aí, a partir de 2021, eu sigo sozinho, no Rio Doce. O programa antes era muito focado na música brasileira, assim, a primeira fase, tipo, Sim. só música brasileira. E a partir de 2021, final de 2021, quando eu pego o programa para mim, assim, tipo, assumo a liderança, eu penso como uma extensão do meu trabalho de arte também, assim. Reflito sobre o programa como uma extensão do meu trampo de arte, que é sobre criar essas pontes entre a cultura brasileira, principalmente a cultura afro-brasileira, com as suas raízes, quaisquer que sejam, né? Tipo, fora tirar essa fronteira do que é Brasil, assim, né? Para África e para América do Sul, expandir para América do Sul, Estados Unidos, América do Norte com certeza também, Ásia, tipo, refletir música brasileira a partir das suas raízes, sem fronteira, assim. E, pô, deu tudo certo, né? Fluiu, assim, pelo visto. Tá fluindo. Não, tá fluindo super. Eu conhecia o seu trabalho, os dois de maneira independente, e eu não Sim. sabia que era a mesma pessoa, como geralmente eu não sei que é a mesma pessoa, é muito engraçado. E Mas isso é ótimo. eu não reconheço as pessoas também. Eu tava até falando no da Rafa, eu falei, nossa, eu vi o teu trabalho umas 10 vezes e eu não sabia que você era artista que fez tudo isso. E Sim, aí agora analisando faz todo sentido, mas a gente vai vendo tanta coisa também. E sim. quando eu descobri, eu pirei. Eu fiquei, como assim? Eu vi o trabalho. E eu já ouvi, como assim? A gente precisa se conectar.
E eu fiquei meio chocada que você não tinha esses feedback, tipo, que você não tem muito esse feedback, né, É, do público. E não, e é uma situação, acho que, pensando agora, como o programa nasceu durante a pandemia, a gente não tinha muita relação na rua com a galera que curte o programa, assim, que curtia o rolê, curtia as ideias, curtia e ouvia, assim, era muito por conta da rede social. E muita gente fica meio tímida, ouve, se amarra, mas não compartilha, assim, que não, mas foi curte. difícil achar a tua rede social depois disso. E aí eu entendi, Sério? até não foi uma coisa fácil. Entendi. Pô, mas eu Não, adoro, tipo, realmente adoro, porque quer dizer que o trabalho tá indo para mais pessoas do que o meu nome, tipo, acho que tem sim. mais a ver com isso, assim, Tanto um quanto principalmente. o outro, né? Eu acho que isso é o Exato, melhor. O trabalho tem que falar pela gente. exato. Tá. Aí, o que eu vejo hoje também, por algum motivo, muita gente de São Paulo curte o programa. Foi um choque, assim, porque quando eu me mudei para São Paulo, a galera teve esse estalo, assim, cara, tu que é o que faz o Rio Doce, tu que é o Caio do Rio Doce, tipo. Eu falei assim, caralho, gente, estranho, muito estranho. A Mas que galera foda curte. também, tipo, várias amizades que eu tenho hoje, assim, foi porque a galera, tipo, caralho, Caio, que foda, teu programa é foda e tal. E porque a NTS é uma plataforma gigantesca, assim, a galera que music freak, a galera, tipo, é muito frita na rádio e por ser um programa super profundo na música brasileira, de pensar, E você não foca num ah, ritmo só, né? Eu acho que é muito não, interessante que cada um é muito distinto um do outro. Eu tava aqui sim, fazendo meu pedido antes, né? Já dando sim, que eu queria ouvir mais, mas tem muitas coisas que você vai descobrindo no da música brasileira. Por mais que a gente escute muita coisa, porque eu acho que brasileiro escuta de tudo, né? É sim, difícil ser muito segmentado. Sei lá, minha sim, criação eu escutava tudo. E ainda assim você vê coisas novas e você se conecta de maneiras diferentes. sim. É uma viagem, assim, na verdade. Uma viagem. Não, e é gostoso também porque, mesmo eu sendo um louco também de pesquisar música, muita coisa eu não conheço, tipo, sobre a história da música brasileira, assim. Um bom exemplo foi, eu convidei para um dos episódios foi a Maria, uma Uhum. fotógrafa paraguaia que ela mora aqui no Brasil e ela é do interior do Paraguai, tipo, tem um ritmo, Caramba. uma cultura da Guarânia, é muito influente na música sertaneja brasileira, assim, por conta da Uhum. imigração, dos indígenas, os próprios indígenas, assim, uma música indígena caipira Uhum. muito forte lá, que os avós dela cantam, tocam e tal. E aí eu chamei ela, não, a gente tem que falar, a gente já trocava ideia, ela já mandava umas músicas, eu falei, a gente tem que fazer um programa sobre a influência da Guarânia na música brasileira sertaneja. Tipo, foi uma viagem, porque tipo, eu não tenho muita proximidade com música Sertanejo. sertaneja, assim, não tinha. Conhecia por conta da minha mãe, ser do interior de São Paulo, ela ouvia. Eu sabia de alguns nomes, assim, bem abstratos, mas não tinha um real entendimento do que dessa relação que é tão forte, assim. E foi foda, Uhum. tipo, é foda. Tipo, 2 horas de programa que eu fiquei pirado. Fiquei, tipo, vira e mexe, eu recoloco ele no ouvido pra ouvir, porque é muito lindo, assim. As músicas são muito bonitas. Não, é muito diferente. É uma viagem, eu acho que todo mundo deveria ver. É, Quem não viu, quem não conhece, vai lá ver depois que terminar, obviamente, o vídeo, Rio Doce. porque vale muito a pena. É uma pesquisa muito interessante. Eu vejo agora, depois da nossa conversa, com a nossa conversa, eu vejo muito uma relação e como o trabalho vai amadurecendo e vai amarrando cada vez mais. Acho que essa é a tendência, né? Porque Sim, é uma exato. pesquisa em Não, movimento. eu falo para todo mundo assim, o Rio Doce, eu quero completar 10 anos de Rio Doce. Tipo, o meu projeto, não que Tem vai que. acabar com 10 anos, mas tipo, hoje eu tô pensando assim, o Rio Doce tem que completar 10 anos, assim, que aí vai ser maneiro. Aí vai começar a ser legal mesmo, assim, tipo, 10 anos de programa. A Não, e NTS tem 10 anos, né? Então quando ela completar 20 vai ter 10 Rio Doce.
Não, eu acho que é legal porque existe um amadurecimento que só com o passar dos programas você também percebe, né? As Sim, pessoas percebem, você percebe. É muito legal isso. Eu acho que isso é uma coisa impagável, para ser sincera, porque a gente vai evoluindo. E é muito legal ver a pesquisa mudar, a pesquisa evoluir e o processo de estar vivo. sim, exatamente. Acho que a palavra é essa. O processo de estar vivo é o principal, assim, cara. O principal. E eu acho que é isso, a gente vai ficando por aqui. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, é isso. Eu acho que uma coisa que eu lembrei, Uhum. completando, porque a biografia está meio desatualizada, assim, mas hoje em dia eu tenho trabalho com a Rua, né? É, tipo, super importante Shout também out. esse Muito processo de obrigado pesquisa. pela Roa também por ter me ajudado a conectar com o Caio. Um beijo. Mas não é isso, tipo, São Paulo tá me dando vários presentes, vários presentes muito bons, assim, muito afeto e sabe, motivação para continuar com a pesquisa, com o trampo, coisa que durante, enfim, foi uma necessidade de mudança também, ter ido para São Paulo, de viver coisas novas, mas possibilidade também de me conectar com outras pessoas também, que Uhum. é isso, tipo, Rio de Janeiro me mantenho aqui, mas tipo, só expandir, tipo, a ideia é Não, é bom você ser, abrir. Eu quero ver você pesquisando assim, funk paulistano e coisas bem sim, nossa, paulistanas. nossa, é louco, eu fui em Paraisópolis já, nossa, Você pesado, tem muito que, foda, tipo, essa coisa do muito foda, forró que é muito forte em São Paulo. sim, Quero ver isso também nas suas pesquisas. Acho que isso vai ser sim, muito interessante. sim, com certeza, vai rolar, pô, aos poucos, Aos pouquinhos. É que aos você chegou pouquinhos a gente vai agora, seguindo. mas você daqui a pouco já tá É, eu enturmado. ainda estou nesse processo de entender a cidade como refletir sobre o espaço de São Paulo, assim, como eu me insiro nele, como minha pesquisa Uhum. se insere no espaço. Né? Daqui a Esse é, pouco tipo, você já tá dominando daqui a tudo. pouco gira. E é É, isso, simbora. gente. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer você, Caio, por ter topado, por você ter trocado Obrigado, aqui Guaridon, pelo comigo. convite. E eu queria agradecer a Roa de novo por ter feito isso acontecer. Eu queria também agradecer todo mundo que ficou aqui, todo mundo que vai ver esse vídeo, seja agora, seja daqui 5, 10 anos, né? Não Prosperidade. sei, não Vai sei como rolar é para sempre. e quando é que vocês vão ver isso. Mas é isso, eu queria agradecer. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa suas ideias, quem vocês querem ver aqui e deixa seu like, ative o sininho. Segue a gente no Instagram, tem gente que não sabe que a gente tem Instagram. A gente posta os conteúdos também, outros conteúdos dos artistas que vêm aqui lá, Uhum. complementando e fazendo essa ligação. E é isso. Um beijo. Até semana que vem. Beijo.